Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal RM Engenharia. Eu sou o engenheiro civil Ricardo Mendonça, especialista em estruturas e fundações, e faço projetos de regularização de imóveis e projeto combate a incêndio de pânico. Hoje eu vou falar sobre o assunto terreno. Muitas pessoas me perguntam sobre se o terreno influencia na arquitetura, né? Então a gente está naqueles tópicos, o que devemos saber antes de construir. Então aqui é o que devemos saber antes de construir sobre o terreno. E o terreno, ele influencia na arquitetura. Porque muitas das vezes quando a gente vê um terreno, a gente quer o terreno nivelado. A gente quer o terreno certinho, né? E isso muitas das vezes acaba, dependendo do relevo, dependendo da localização desse terreno, não. Às vezes é muito íngreme ou é muito declive, então você tem que ou colocar terra ou tirar terra. Mas hoje em dia, com a arquitetura, você não precisa colocar ou tirar terra. Dá para você aproveitar o seu terreno, né? O arquiteto ele consegue fazer uma estrutura, um projeto para aquele terreno. Mas pensando do jeito assim, não, eu imagina esse terreno 10 por 25 e aqui eu tenho a rua do lado esquerdo e a rua do lado direito. Né? Então aqui, lado esquerdo e lado direito. E aqui eu tenho dois terrenos, né? Então eu tenho, o terreno está nesse nível assim. E aí ele está desse jeito. Então surgiu uma oportunidade de comprar esse terreno. Só que ele está muito íngreme. Imagina que do nível da rua até a divisa do fundo do seu terreno seja uns 3 metros. Aí você chega e fala assim, não, eu vou aterrar esse terreno. Eu quero aterrar esse terreno. Mas às vezes o arquiteto ele tem uma ideia de poder, né, nas seus pilares aqui embaixo fica vazio, né? Às vezes dá para fazer um salão de jogos, alguma coisa assim para criança, ou às vezes até garagem subterrânea. Mas ele fala, não, eu quero nivelar com a rua, eu não quero nada debaixo da minha casa, eu não quero isso não. Né? Porque quando você faz assim, você tem que pensar na parte hidráulica. Vou fazer um vídeo da parte hidráulica. Tem que pensar na parte hidráulica. Então vai chover, então você tem que pensar em bomba. Aí fala, não, não quero isso não, eu quero aterrar. Mas às vezes o aterramento ele fica muito caro. Então a gente vai fazer uma conta junto aqui para a gente poder ter uma ideia sobre valores. Então assim, então você está negociando esse terreno de carro. Então, ele tem um desnível, né? E aí o que acontece? Vou pôr um pouquinho aqui. Aí, beleza. Então imagine que no início dele já está acontecendo o declive. Então ele tem 25 metros de declive. Então aqui é 25. Aí você quer comprar os caminhões de terra para poder aterrar esse terreno. Então vamos lá. Como é que a gente faz o volume? O volume ele é simples. Então imagine que aqui é um triângulo. Então aqui é a área do triângulo. Então olha só. Aqui é como se fosse a base, 25, e a altura é 3. Então como é que é a forma do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então aqui é um volume, ele é a base vezes a altura dividido por 2 vezes o comprimento. É um volume. Então eu estou multiplicando a área pela a sua largura. E a largura é 10. Então vezes a largura. Então é isso que eu estou fazendo. E vamos substituir. Qual que é a base? A base vamos por 25. A altura 3. E a largura 10. Tudo isso dividido por 2. Então aqui é uma continha rápida. Eu não sou muito bom de cabeça, não. Vamos usar a calculadora aqui para andar rápido também. Ó, tá dando 25
vezes 3 dividido por 2 vezes 10. Isso. 375 metros cúbicos. Então, ou seja, é a base vezes a altura, né, dividido por... e a largura dividido por 2. Então está dando 375 metros cúbicos. Hoje o caminhão, aqueles caminhão basculantes, eles têm 6 metros, eles cabem 6 metros cúbicos de terra. Então se você divide isso aqui, então o caminhão ele é 6 metros cúbicos. Se você dividir isso aqui por 6, você vai achar a quantidade de caminhão. Então dividindo por 6 vai dar 62,5, 63 caminhões. Então vai dar igual a 63 caminhões de terra de 6 metros cada caminhão. Então você vai gastar 63 caminhões aqui só para aterrar isso aqui. Certo? Só que é o seguinte, não é só isso. Para você aterrar esses 63 caminhões, para você aterrar isso aqui, essa quantidade de volume, você tem que compactar e você tem que fazer um muro de arrimo aqui, ó. Você tem que fazer um muro de arrimo de 3 metros, tanto no fundo quanto nas laterais. Então você tem que fazer, aqui tem que ter um muro de arrimo e aqui também. Então toda essa parte aqui, onde você está aterrando a terra, você está pondo aterro, ele tem que ter muro de arrimo. Certo? Então você vai aterrar 3 metros. Uma observação aqui é a seguinte: em condomínios, eles costumam colocar um limite de aterro. Então, por exemplo, aqui eu estou dando desnível de 3 metros. Às vezes você compra um terreno num condomínio fechado e tem esse desnível de 3 metros. Porém, no condomínio, alguns condomínios, eles falam o seguinte: não pode ter um muro de arrimo acima de 2 metros. Então, por exemplo, eu só posso aterrar 2 metros. Quando eles falam assim, significa eu só posso aterrar 2 metros. Então, ou seja, a sua casa vai ficar mais baixa. Entendeu? Então, assim, vai ficar mais baixa por conta disso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando for comprar um terreno, se for comprar um condomínio fechado, vê se o condomínio que vocês estão comprando existe essa norma sobre o limite do muro de arrimo. Tá, beleza. Então, o que acontece? Então, você tem que fazer um muro de arrimo e comprar 63 caminhões de terra. E tem a mão de obra, porque você tem que compactar, você tem que comprar o material do muro de arrimo, contratar alguém para fazer o projeto do muro de arrimo. Não é só pegar o bloco e colocar lá, existe um projeto para o muro de arrimo, entendeu? Existe um projeto para esse muro. E aí a gente vai fazer uma continha rápida para o vídeo não ficar muito longo. Aqui em Minas, onde eu atuo, o caminhão de terra está mais ou menos R$220. Então 63 caminhão menos 220, ele sai em torno de R$13.860. R$13.860 só de terra. Então às vezes compensa eu falar com um arquiteto para ver o que ele consegue fazer nesse terreno, do que eu gastar um dinheiro. Ou seja, apenas com terra eu vou gastar aproximadamente 14 mil, apenas com terra, fora a mão de obra do muro de arrimo, material do muro de arrimo. Então, ou seja, às vezes compensa eu conversar com o arquiteto, ver como é que a gente consegue fazer um projeto legal aqui para poder não gastar tanto. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em 2. Então aqui eu fiz o aterro e depois eu vou fazer do corte, tá? Então assim, obrigado a todos por ter ficado até aqui, né? Se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, dê aquela força pra gente, deixa aquele joinha,
Deixa aquele comentário, aquela pergunta, a gente sempre tenta responder. Obrigado a todos e até logo.